Saudações, personas de mentes ávidas, sou Vitor Marques, enfermeiro e professor. Nós vamos falar hoje sobre estudos introdutórios das micobactérias. Não querendo nem tendo a pretensão de esgotar o assunto, nós vamos apresentar conceitos introdutórios iniciais das micobactérias. Por que se chama micobactéria? Porque antes do desenvolvimento dos meios sólidos e gelatinosos para proliferação microbiana, vamos pegar exemplo de gelatina e do agar, antigamente era feito em meio líquido. Nós temos uma aula em que mostra um pouco da história da bacteriologia, lá a gente aprofunda um pouco mais esses conceitos. Quando as micobactérias eram desenvolvidas em meio líquido, ela tinha características semelhantes ao dos fungos. Então, mico é fungo em latim, bacterium é bactéria em latim. Então, micobactéria são bactérias que têm características semelhantes aos dos fungos. Isso no seu cultivo em meio líquido, somente nesta condição, ok? Geralmente as micobactérias são em formas de bastonetes, né? Elas têm tamanho médio de 0,2 a 0,6 micrômetros. Lembrando que 1 micrômetro é 1 milímetro dividido por 1000. 1 milímetro na escala, numa régua, né, nessas comuns escolares, é esse risquinho entre o zero e o primeiro risquinho aqui, ou qualquer um desses risquinhos menores, né? Aqui é a escala de milímetros. Então, se divide esse espacinho entre esses dois risquinhos por 1000, e aí nós temos 1 micrômetro. Então, percebe? Dividindo por 1000, chega no máximo 4 micrômetros de comprimento, muito pequeno, muito pequeno. Também temos um canal mostrando a diferença dos tamanhos dos micro-organismos. Então, as micobactérias, elas vão se enquadrar ou na condição aqui de cocobacilo, né, ou de bacilos, né? Existem algumas, mais de centena de micobactérias, já vamos abordar um pouquinho. Ela apresenta parede, né, celular com alta resistência, né? Então, ou seja, e essa alta resistência, principalmente contra agentes químicos, e aí no nosso caso a gente pensa em antibióticos, ou contra agentes físicos, né? Então a gente pega todos os mecanismos de esterilização, pressão, calor. Então, essa bactéria ela é extremamente resistente. Aqui um pouco da estrutura, né? Não aprofundando tanto a estrutura, nós temos a cápsula, é uma bactéria que também apresenta cápsula, também temos uma aula específica explicando cada uma dessas estruturas. A parede celular, a membrana citoplasmática, então cápsula, parede, membrana citoplasmática, né? E os outros componentes internos de uma bactéria comum, ok? As micobactérias, elas apresentam respiração aeróbia, ou seja, elas necessitam de oxigênio para sobreviver. De forma geral, elas não possuem motilidade, principalmente em meio sólido, ou seja, não se locomovem em meio sólido e não têm a condição de formar esporos. Ressalto que também temos todos esses detalhes na nossa playlist de bacteriologia aqui no nosso canal. Então, são bactérias que para poder chegar até, se for numa condição patogênica, elas precisam ser levadas ou por substâncias, por componentes do próprio ambiente ou através de vetores. Existem mais de 170 micobactérias em diferentes lugares, em diferentes habitats, e a exposição para as micobactérias ela é muito comum, mas a maioria dessas 170 micobactérias não causa infecções. E muitas dessas que conseguem causar infecção, também temos os detalhes sobre o que é uma infecção, né, a necessidade de um micro-organismo patogênico, o micro-organismo precisa invadir o corpo ou a célula do hospedeiro, se alojar em local específico e também se multiplicar. Isso temos mais detalhados também na nossa playlist de microbiologia. Muitas dessas micobactérias não causam doença,
ok? Ué, se elas não causam doença, então por que eu estou estudando as micobactérias? Porque nós temos micobactérias que são patogênicas, ou seja, que têm a capacidade de produzir doença. Dentre elas, nós temos a tuberculose, né, e aí nós temos um complexo de micobactérias tuberculosas, né, vocês vão encontrar nos livros como CMTB. Nós temos as micobactérias não tuberculosas, né, MNT, podem causar infecções tanto respiratórias quanto em outros órgãos corporais. E nós também temos a micobactéria da lepra, né, que causa a hanseníase, né, antigamente chamada de lepra. Okay? Essas são as principais micobactérias patogênicas que a gente tem no nosso planeta. Nós iremos aprofundar cada uma delas em aulas específicas, aulas detalhadas sobre cada uma delas, para não deixar esse conteúdo muito extenso, nem muito cansativo, ok? Por fim, agradeço a presença de todos, agradeço a Deus por poder estar podendo transmitir os conhecimentos que adquiri nesse planeta. Peço a ajuda de todos, né, se possível, dê um like, compartilhe, deixe um comentário, porque isso faz com que nossa aula ganhe relevância e consiga atingir um maior número de pessoas, né? E nos vemos na próxima aula. Dúvidas, angústias, frustrações. Buenas noches, personas! É isso aí.